Tecnologia, pessoal, é algo que para nós, hoje, encerra uma ideia de avanço contínuo, de inovação. Por exemplo, geração de energia elétrica se faz aí com turbinas a vento. Inclusive, vai haver uma palestra hoje sobre geração eólica de energia elétrica. Motores a combustão interna, super tecnológicos hoje em dia. Né? Eu sou do tempo em que motor a combustão interna, lá da década de 70, tinha que esperar para esquentar antes de poder ir à rua, senão o carro morria. Ficava lá 3 minutos na garagem esquentando. Hoje, bate a chave e vai embora. Funciona com álcool, com gasolina, com gás natural, enfim, né? Várias formas de energia tocam os carros para frente. E o que falar da telefonia celular, que tão bem ilustra os avanços da informática e da comunicação nos dias de hoje. Né? Então, nesse domínio da tecnologia, o que acontece é que as pessoas, ao se acostumarem com a tecnologia, não querem voltar para trás. Elas querem ir para frente. Não querem. Quem gostaria, hoje, de usar um IBM PC, como o garotinho da foto aqui, tirado em 1988, na Alemanha, que tem aí uma capacidade de processamento 20 vezes menor que aquele telefone celular da imagem anterior. Nós não queremos voltar para trás em termos de tecnologia, queremos avançar. Mas e aí, e o que isso tem a ver com mobilidade urbana? Quer dizer, qual é o papel da tecnologia na mobilidade urbana, pessoal? Infelizmente, na mobilidade, a tecnologia é mais ou menos como as uvas. Ou melhor, a mobilidade é mais ou menos como as uvas. Né? Se a uva for vinífera e deixada natural lá no seu canto, depois de sair cair do galho, ela vai fermentar e vai produzir vinho. Um vinho espontâneo, natural, sem nenhum aparato tecnológico em volta. Ora, sabemos que com a mesma uva, se fizermos um procedimento tecnológico, técnico, aprimorado, o vinho vai ficar melhor, bem melhor, inclusive. Mas assim também é na mobilidade. Se não fizermos nada para que ela ocorra, ela espontaneamente vai acontecer. Porque nós, seres humanos, somos dotados dessa maravilhosa capacidade de caminhar. Então, a mobilidade é naturalmente um dote humano. Nós não precisamos de muita tecnologia para que ela caminhe. Claro, assim como o vinho, também, se aplicarmos tecnologia na mobilidade, ela vai se fazer de maneira bem melhor. Né? Então, hoje, que vinho que a gente está bebendo nos nossos deslocamentos diários para ficar só aqui na região da Grande Florianópolis? A bela imagem que encontrei na internet, fotógrafo Guilherme Pérez, muito bonita, ela revela algumas coisas se olharmos com cuidado. Né? A gente consegue ver o início da noite em Florianópolis e aquele congestionamento das pessoas tentando voltar para casa. Aqui, desde uma visão da ilha para o continente, mas se olharmos a ponte Pedro Ivo, também hoje já um movimento forte do continente em direção à ilha no fim de tarde para os deslocamentos de casa para o trabalho. Aqui, certamente, um arranjo de mobilidade que não foi construído com recursos tecnológicos adequados. Né? Eu diria que o vinho que a gente está bebendo, apesar do belo rótulo e da bela imagem que tem aqui, não é o de melhor qualidade. A mobilidade que a gente experimenta hoje na ilha, vocês certamente estão conscientes disso, né? Também não é das melhores. Até surpreende que nesse cenário não haja protestos veementes da população para a melhoria do sistema. Protestos de rua ou pelo menos alguma coisa sobre os políticos e tudo mais. Né? É de se imaginar, por exemplo, se a gente tivesse a ameaça de um apagão elétrico, se essas luzes se apagassem, naturalmente teríamos, só com a ameaça desse apagão, uma mobilização social e política muito intensa para que os técnicos viessem a resolver o problema. No campo da mobilidade, embora haja uma ou outra conversa, a gente não vê avanços significativos e quase nenhuma mobilização hoje em dia, exceto, é claro, pelos movimentos históricos que foram construídos nessa cidade, pelo passe livre, lá nos anos de 2004, 2005 e daí para frente, na tentativa de, na luta, na rua, trazer as melhorias para o sistema. Né? Luta essa que encontrou a resistência da força policial e que vinha dotada do espírito dessas garotas na foto. Belíssima imagem da Michele Diniz.
O que elas estão nos dizendo com essas flores brancas? Bom, eu recebi essa mensagem da seguinte forma. O que a minha geração, que hoje supostamente está responsável pela gestão da mobilidade, está responsável pelas tecnologias aplicadas à mobilidade, está fazendo? Muito pouco. Esse tom de apelo delas é para dizer assim, poxa, por favor, façam o seu papel de alguma forma e mudem a situação, porque nós estamos cansadas de apanhar da polícia, como foi a história do movimento que quis mudar os transportes nessa cidade e conseguiu. Conseguiu algumas coisas, pequenos avanços, né? Tarifa única, que a gente paga hoje, o prefeito da época só teve condições políticas de implantar graças à força das ruas, né? E o preço mesmo da tarifa, se a gente acha caro, se não fossem essas mobilizações, vocês veriam onde que ele estaria, muito mais alto ainda. Ah, claro, mas além disso, hoje no transporte público de Florianópolis a gente paga um subsídio de 15 centavos, nós, população, pagamos um subsídio de 15 centavos por passageiro, também graças à força dessa mobilização, trazendo maior possibilidade de acesso da população ao transporte público. Mas, bom, diante desse apelo, o que fazer, né? A minha história pessoal, como engenheiro de automação que sou, começa na Austrália, onde estava fazendo meu doutoramento em 93, comecei lá em 93, na área de robótica, na Universidade Nacional da Austrália, lá em Canberra. Dirigindo pelas cidades, e pela cidade particular onde eu morava, Canberra, que é a capital da Austrália, né? Exatamente nesse cruzamento, e que fantástica é a tecnologia, né? Para preparar essa palestra, eu pude ir lá no Google Earth, achar o cruzamento onde pela primeira vez eu me deparei com tecnologia aplicada a controle de tráfego. O que tem esse cruzamento de especial? Nesse cruzamento, eu chegava com o meu carro e a luz do semáforo reagia à minha presença, abrindo para mim. O tráfego principal, não é? Na avenida que está aqui, ele só era interrompido quando havia carro chegando, né? Vocês podem notar, de fato foi nessa aproximação aqui que pela primeira vez eu observei o fenômeno, né? Vocês podem notar aqui nesse ponto, esses quadradinhos no asfalto, eles são sensores de veículos. Simples demais de construir, pessoal. Na época eu achava que eram balanças, né, que o carro parava em cima, ele sentia pelo peso do carro. Nada disso, são um fio de cobre flexível, dá 2 voltas nele, devidamente enterrado no asfalto ali, pronto. Passa um carro em cima, aquilo já cria um distúrbio no campo magnético, e esse carro já pode ser detectado, e essa informação valiosíssima já pode ser usada para fins de controle, né? Então, embora meu doutorado fosse numa área de automação e controle mais aplicada para robótica, essa vivência que eu tive numa cidade com tecnologia apropriada, usada na mobilidade, me convenceu que dali para frente, na minha volta ao Brasil, eu iria querer trabalhar justamente com controle de tráfego. Essa era a minha solução para o problema da mobilidade na época, né? Ficou claro já dos estudos, logo que a gente começou a fazer, que essa solução, que é o sonho de todo motorista, né, de ter um sensor que abre quando eu chego, ela só funciona quando não tem trânsito, basicamente. Quando o trânsito é muito leve, quando eu sou o único carro na rua. Aí sim, aí é uma solução eficiente dar verde para esse veículo. Mas, na realidade, as cidades são muito interligadas. Dar verde para um semáforo significa que vai congestionar o semáforo da frente se esse verde não for bem pensado, não é? Então, a gente, na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, desenvolveu uma técnica, apoiada aí nas melhores referências da literatura mundial, para uma solução integrada de controle de tráfego que foi aplicada na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro. Por que Macaé? Porque a empresa parceira nossa, nesse projeto da universidade, desse desenvolvimento, tinha lá controladores instalados. Então, vocês podem ver essas bolinhas azuis, elas representam os cruzamentos semaforizados, as ruas coloridinhas representam as informações daqueles sensores que eu mostrei lá da Austrália, estão implantados agora também em Macaé. E essas informações são coletadas por cada um dos cruzamentos, enviadas por telefonia celular para uma central de controle, que calcula os melhores tempos coordenadamente para a rede semafórica toda e devolve para a cidade para fins do controle, então, que a gente chama de adaptativo, um controle que é sensível ao que está acontecendo na rua. Muito diferente do que acontece, por exemplo, aqui em Florianópolis, onde os semáforos não respondem ao tráfego vigente, né? Vocês podem ter experimentado, seja em tráfego leve, seja em tráfego muito pesado, né, muito carregado. Já experimentaram que os semáforos estão sempre com os mesmos tempos, né, indicando, e às vezes prejudicando o tráfego por causa disso, tá? Então, os resultados desse projeto trouxeram excelentes notícias para nós. Eu coloquei boas ali, porque sou um pouco modesto, mas aqui na fala já digo excelentes notícias, pessoal.
O trânsito da cidade melhorou. No cruzamento mais importante, mesmo com fluxo maior, a gente obteve uma velocidade média de 10% a mais do que o normal que vinha acontecendo. Num outro cruzamento, que é o segundo ou terceiro, digamos, mais importante da cidade, a melhoria de velocidade foi de 36%. É um número muito expressivo. Isso se deveu justamente à ideia da coordenação entre cruzamentos adjacentes e tal. Enfim, havia ali a promessa de que, com tecnologia nacional, portanto muito mais barato, é o primeiro projeto no Brasil que conseguiu fazer um controle dessa forma, né? Então, as cidades de médio porte, como Macaé, por exemplo, que tem lá seus 200 mil habitantes, já podem considerar adquirir esse sistema, porque ele é muito mais barato que os sistemas importados, né? E também para nós, na universidade, é uma satisfação muito grande ver que foi criada uma empresa pelos alunos que participaram desse curso, desse projeto, que são alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação, e essa empresa hoje está avançando em pesquisas, em métodos, para melhorar a tecnologia aplicada na mobilidade. Então essas são as boas notícias. Mas tem sempre a má notícia, né, que acompanha, tá, pessoal? E a má notícia é a seguinte: do que adianta melhorar o trânsito se tem um estoque de veículos imenso nas garagens, só esperando algum sinal de melhoria para voltar a ocupar esse espaço, tá certo? Então, o que acontece é que as melhorias que a gente consegue trazer com esse nosso sistema de controle semafórico, elas são passageiras, porque o trânsito piora assim que vem mais carros. Esse que é o nosso grande problema. Então, o que fazer, pessoal? Puxa vida, olha a minha decepção, né? Todo empolgado com tecnologia e controle e tal. O que estão fazendo na Europa, pessoal? Na Europa, está escrito ali no inglês do New York Times, né? Irritar os motoristas é uma política urbana. Os políticos lá se orgulham de irritar os motoristas, né? E a tradução aqui do início da matéria fala exatamente de mim, né? Enquanto as cidades americanas sincronizam os semáforos para melhorar o trânsito, muitas cidades europeias fazem o contrário. Elas estão lá criando dificuldades para o tráfego dos veículos. A gente sabe de experiências europeias que, ora, coordenam os semáforos para as bicicletas, que têm uma velocidade muito menor, portanto, os carros que paguem o preço, ora, elas anti-sincronizam, como se fosse a Beira-Mar Norte, quem vai da universidade para o centro, né? Vai parando em todos. Quem vem do centro para a universidade ainda se dá bem, pega uma onda verde, né? Aqui é por acidente. Lá na Europa, isso está sendo feito por política pública, para restringir o uso do automóvel. Ora, nesse contexto, qual é a solução, né, pessoal? A solução é transporte público de alta qualidade com alto conteúdo tecnológico adensado. Aqui na imagem, um sistema super bem sucedido chamado Transmilênio de Bogotá, na Colômbia, construído na década de 90 sobre os moldes de Curitiba. A turma de Bogotá veio para Curitiba, aprendeu como era o sistema aqui e foi fazer em Bogotá. E esse sistema acaba sendo uma referência até um pouco mais importante que Curitiba hoje, porque ele é a primeira evidência de que é possível fazer um sistema prioritário para ônibus, com vias exclusivas, com prioridade para ônibus nos semáforos, que eles passam sempre no verde no semáforo, não é? Mesmo que a cidade não tenha sido planejada historicamente para receber um sistema como esse. O debate avançou muito. Há cerca de 3 anos, eu fui fazer uma palestra lá na OAB, um seminário de mobilidade promovido pelo Sindicato dos Engenheiros, e eu ainda ouvia coisa do tipo: não, a solução de Curitiba é impossível reproduzir em outros lugares, porque Curitiba é uma cidade planejada, com ruas largas e tal e tal. Ora, pessoal, é claro que a solução que se vai dar em outras cidades é diferente da de Curitiba, mas pode sim, muito bem, ser inspirada naquela experiência. Como é a comprovação empírica aqui do sistema de Bogotá, que transporta até 35 mil pessoas por hora, por sentido, nos horários de pico, né? E que foto maravilhosa. Ônibus, transporte público, nenhum carro, pessoas a pé e bicicletas usando o espaço da cidade, que é um espaço público, para não ser ocupado por automóveis particulares estacionados por calçadas e assim por diante. Tá legal? Enquanto isso, como é que está a realidade aqui em Florianópolis? Como é que a gente está prevendo as coisas que vão acontecer? Eu não vou nem ler a lista aí, deixo para vocês, da quantidade de projetos associados à mobilidade urbana que estão em estudo. Todos dissociados, pessoal. Transporte marítimo vem lá da Palhoça. O prefeito de Palhoça achou que ia funcionar. A ampliação da via expressa vem do DENIT. Enfim, estudos da quarta ponte vem do governo do estado. O projeto Via Rápida, 3 linhas de BRT para Florianópolis, mais ou menos BRT, municipal.
O projeto da licitação dos transportes públicos da cidade, esse primeiro que eu daria um destaque todo importante para ele, que está para entrar em votação na Câmara de Vereadores, também desconsidera completamente a questão metropolitana. Então, em conclusão, nós que trabalhamos aí com a parte de tecnologia, o que a gente vê, pessoal? Que as tecnologias ajudam muito na parte de mobilidade, mas é preciso, em particular no caso de Florianópolis, né, embora isso seja válido para todas as cidades do planeta, para nós, um pensamento metropolitano, que significa um pensamento integrado de todas as conurbações e todos os deslocamentos que se querem realizar na sua malha viária. Para nós, implica que vamos ter que parar de conversa de trem, de metrô de superfície, não sei o quê, e partir logo para uma implantação de sistema BRT. BRT aqui é a sigla para o sistema de Curitiba, para o sistema da Colômbia, sistemas gestados na América do Sul, mas que receberam nome nos Estados Unidos. A BRT é a sigla americana para transporte público rápido por ônibus, né? Bus Rapid Transit, que é a palavrinha transit, é a palavrinha americana para dizer transporte público, né? Enfim, um sistema nosso batizado por eles e que hoje é sucesso no mundo todo, Europa, Ásia, e é um sistema que a gente consegue construir com os nossos recursos, um sistema, enfim, viável financeiramente, né? Além disso, pessoal, precisamos da criação de um instituto de planejamento autônomo metropolitano que dê suporte a uma implantação e operação de longo e planejamento também, por que não, de longo prazo desse sistema. E aí, como nos melhores países, o funcionamento desse instituto tem que ter controle social. A sociedade hoje está sofrendo aí nas mãos desse vinho ruim que a gente está bebendo diariamente nos nossos deslocamentos, né, fruto de uma fragmentação de políticas, e a sociedade está melhor capacitada hoje aqui em Florianópolis do que o próprio poder público para fazer a intervenção e o controle social desse planejamento que é tão importante para as nossas vidas e qualidade de vida, né? Enfim, a conclusão final é que a orientação política correta é a chave do sucesso. E sucesso até, para mim, de implementar uma tecnologia avançada de operação para o usuário ter informação correta e o sistema flui bem. Tudo isso só pode funcionar se tivermos as linhas políticas colocadas aí nesse painel em conclusão. Tá certo? Era só esse o recado que eu tinha para dar. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado.